Que a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, mais um dia, mais uma vez, seja derramada abundantemente em vossas vidas, justificados por Cristo somente. Esse é o tema da nossa mensagem, do nosso ensino, da palavra de Deus para hoje. Justificados por Cristo somente. É sobre isto que nós vamos falar. Quero te convidar você a ficar até o final dessa mensagem, pois será uma mensagem de muito conhecimento, não será uma mensagem longa, será bem rápido. Então eu te convido a ficar até o final desta mensagem que trará grande conhecimento e bênçãos para a nossa vida. Vamos aprender juntos a palavra de Deus. Te convido também, se você não é inscrito do nosso canal, que você possa estar aí nos abençoando com a sua inscrição, com os seus comentários, com o seu compartilhamento, para que a palavra de Deus possa ainda mais ser expandida, anunciada e Deus continuará abençoando grandemente a sua vida. Justificados por Cristo somente. O termo justificação refere-se ao ato divino mediante o qual, com base na obra infinitamente justa e satisfatória de Cristo na cruz, Deus declara que os pecadores condenados, livres de toda a culpa do pecado e de suas consequências eternas, declarando-os plenamente justos aos seus olhos. A justificação, ela se refere não a um ato humano, mas a um ato divino, a justiça de Cristo, a obra infinita de Cristo na cruz do Calvário, nos trazendo não a nossa justiça, mas a justiça de Cristo diante de Deus. É isso que nós estamos falando da justificação. A justificação é um ato declarativo, ou seja, uma declaração de Deus. Não é algo operado no homem, mas sim algo declarado a respeito do homem. Um ato fora de nós, por nós e completamente realizado pela soberania de Deus. Então, olha, a justificação é um ato declarativo, ou seja, uma declaração de Deus. Não é algo operado no homem, mas sim algo declarado a respeito do homem, um ato fora de nós, mas é por nós e completamente realizado pela soberania de Deus. A justificação significa, para o pecador arrependido, a mudança de posição diante de Deus, de condenado para justificado. É isso que nós precisamos entender na nossa vida cristã. A justificação significa para o pecador arrependido a mudança de posição, de condenação para justificado. Para isto, vamos ler Romanos capítulo 5, versículo 1. Vamos ler Romanos, capítulo 5, versículo 1. Olha o que a justificação traz para a nossa vida. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pelas obras? Não. Pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que a justificação traz é paz. Paz com Deus. Paz de espírito. Paz na alma. Não é aquela paz que o mundo dá. É como Jesus disse, eu dou a minha paz, não como o mundo dá. Porque a paz do mundo é passageira, mas a paz de Cristo é eterno. Romanos 8, 33 e 34. Diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica.
Quem é quem condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, o que também intercede por nós. É isso que a justificação faz por nós. Ela tira o nosso estado de condenação e nos leva para o ato de justificado por Cristo. O que está envolvido na justificação? Primeiro, a remissão da pena. Nós estávamos penalizados, condenados ao inferno, à morte eterna. Mas Cristo Jesus, ele nos garantiu, através da sua morte, do seu sacrifício, a vida eterna. A pena para o pecado é a morte, nos três aspectos espiritual. Nos três aspectos, espiritual, física e eterna. Gênesis capítulo 2, versículo 17, nós já conhecemos. Vamos ler Romanos capítulo 5, versículo 12, onde a gente já estava aberto. Romanos capítulo 5, versículo 12 e 14 diz assim: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Vamos ler agora Romanos 6 e 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta pena foi removida de forma eficaz, completa e satisfatória quando, na morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sofreu o castigo de nossos pecados em seu próprio corpo. Capítulo 53 de Isaías, nós temos o relato, a profecia messiânica do sofrimento, da morte, do ministério de Jesus Cristo por nós. Vamos ler também 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Olha que versículo maravilhoso. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça de Deus através de Cristo Jesus. Que maravilha a justificação! Como Cristo sofreu o castigo do homem pelo pecado, foi, portanto, uma morte substitutiva. Deus agora revoga o castigo no caso dos que creem em Cristo. Aqueles que creem em Cristo. Vamos ler Romanos, capítulo 8, tem muitos versículos, depois vocês meditam nesses versículos, para o vídeo não ficar muito comprido. Romanos 8, versículo 1 diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que creem, que recebem, que aceitam o sacrifício de Cristo. A imputação da justiça. 2. Imputar é creditar alguma coisa a alguém. É atribuir ou conferir a alguém o direito que não tinha. A justiça de Cristo nos é imputada, 2 Coríntios, é creditada a nós. 2 Coríntios 5 e 21.
2 Coríntios, este versículo é maravilhoso também. 5:21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Estudaremos neste curso como isso se deu no caso dos salvos na época do Antigo Testamento e no Novo Testamento. Nas próximas aulas que eu estarei postando aqui, fazendo aqui no nosso canal, um curso trazendo aqui aulas de teologias e trazendo aqui mais esclarecimento, nós vamos estudar mais profundo esta mensagem, como se deu isso no salvo na época do Antigo Testamento. Por isso eu convido a você a permanecer no nosso canal. Nós teremos aqui muitos conteúdo e muitas mensagens da palavra de Deus. Vamos continuar. Já vimos que a origem do pecado acha-se num ato voluntário do homem. Adão não foi obrigado a pecar e nem Eva. A queda do homem não consiste tanto num ato como no estado. Daí a pergunta: onde estás? O princípio envolvido é que Adão fez de si mesmo o centro de sua vida, em lugar de ter feito Deus o centro da sua existência. É fazer de si mesmo o centro, é escolher a própria vontade em lugar da vontade de Deus, pelo livre arbítrio que Deus nos concedeu. Adão podia opinar, decidir e escolher entre fazer sua vontade ou a vontade de Deus. E foi por esse livre arbítrio que ele escolheu pecar. Infelizmente, Adão, lá no Jardim do Éden, por livre e espontânea vontade, escolheu pecar. Por que Deus permitiu que Satanás tentasse a Eva e Eva tentasse Adão? Esta resposta considera uma pergunta anterior. Quem tentou a Satanás? Ele caiu sem nenhuma tentação de fora, pelo que se tornou mesmo Satanás. O vocábulo hebraico denota um adversário, contrário a Deus. Por não ter sido tentado e ter assim mesmo se transformado num adversário, perdeu toda a esperança de salvação. Nenhuma atenuante há para sua queda. E se Satanás caiu sem tentação, poderia também assim ter caído o homem, porque também foi criado um ser livre, com livre-arbítrio, de forma como era o diabo antes da queda. Agora se o homem houvesse pecado e caído, sem tentação de fora, da mesma forma como o diabo, nenhuma esperança lhe restaria. A condição do homem seria desesperadora. Portanto, deve perceber a diferença significativa entre a queda de Satanás e a queda do homem. Satanás caiu sem ser tentado. O homem caiu devido à tentação. Então fica bem claro a diferença da queda de Lúcifer e a queda do homem. Satanás caiu sem ser tentado por ninguém, sem ninguém tentá-lo. Isso lhe causou a falta de esperança e de salvação. O homem caiu devido a uma tentação e o seu livre-arbítrio. Uma segunda observação interessante sobre a queda é a seguinte: a justiça que o homem tinha quando fora criado era uma justiça emprestada. Não era propriamente do homem, porque ele ainda não tinha feito a escolha entre o bem e o mal. Porém, era necessário que a escolha fosse feita, e a vontade permissiva de Deus permite que o homem seja colocado em posição de escolher. A tentação, caso fosse vencida, daria ao homem a oportunidade de confirmar seu estado original, o estado em que tinha sido criado Adão e Eva. Poderiam fazer da justiça original emprestada uma justiça adquirida. Então, o homem era necessário, não tinha sua justiça, era emprestada, pois ele estava ali no Jardim do Éden, não conhecia o bem e o mal.
e pela permissão de Deus, deu a eles a oportunidade de poder escolher. Infelizmente, eles escolheram o mal. Mas, felizmente, Jesus Cristo, nosso Salvador, veio para nos trazer redenção e salvação para a nossa alma. Para encerrar, vemos então que o plano de Deus para o primeiro casal era sábio, pois lhe deu a oportunidade de se tornar verdadeiramente santo e justo. Não se poderia imaginar uma oportunidade melhor para a raça humana, se firmar na justiça, do que a oportunidade dada por Deus no jardim, pois ali a circunstância era favorável para escolher em melhores condições entre o bem e o mal. Não é assim hoje? Os que escolhem decidir ao lado do bem, escolher uma posição ao lado de Deus, lutam geralmente contra grandes dificuldades. Mas, graças a Deus, Deus ainda dá a oportunidade para o homem escolher o bem e rejeitar o mal. O plano de Deus perfeito. O homem escolheu o mal. Mas hoje, o dia chamado hoje, Deus dá a oportunidade para o homem rejeitar o mal e escolher o bem. Eu e você escolhemos o bem, escolhemos a salvação, o perdão dos nossos pecados. Fica aqui mais um estudo, um ensino da palavra de Deus sobre justificação. Nós estaremos aqui brevemente trazendo uma aula de cristologia e estaremos colocando aqui em nosso canal cursos gratuitos de teologia. Eu preciso que você nos ajude se inscrevendo no nosso canal, dando aí o seu comentário, curtindo, compartilhando, para que o nosso canal possa crescer e possa trazer aí um incentivo ainda maior para que nós possamos trazer aqui mais conteúdo profundo para os nossos corações. Nos ajude e Deus vai continuar abençoando a tua vida. Que esta palavra, essa reflexão, essa pequena palavra rápida sobre justificação é muito mais profundo. Eu estarei postando mais vídeo aqui sobre esse tema para a nossa edificação e com certeza será bênção de Deus para a nossa vida. Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Que o Senhor continue lhe dando graça, força e saiba, a justificação nos trouxe paz com Deus. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Amém.